Hoje é 8 de junho de 2022, são 15 horas, uma tarde fria em São Paulo, com os escritórios de advocacia vazios, fisicamente vazios, porque a internet terminou por viciar a comunicação e o contato físico é atualmente raro, na medida em que preservadas, inclusive por criptografia, as conversas sigilosas, é o que se diz, é o que se afirma entre os conhecedores das comunicações feitas por computação, mas, dizem alguns, a criptografia é descaptografia inversa, com igual grau de sensibilidade e de eficiência. Há quem diga que a criptografia plena não existe, porque quem faz é capaz de desfazer, mas isso fica para as calendas e para o futuro. Eu quero tratar hoje de uma questão que está a sensibilizar muito o raciocínio do velho marinheiro. As relações entre a cidadania e o poder judiciário em si. Quem acentuou, quem disse que o Supremo Tribunal Federal é aquele que erra por último? Eu creio que foi o ministro Gilmar Mendes. Acertar ou errar num período de plenitude democrática em que todas as instituições estão funcionando equilibrada e eficazmente, respeitados os parâmetros legais, legislativos, por excelência também. Acertar ou errar, por último, é uma questão de colocação formal, porque o Poder Judiciário, por último, acerta sempre num regime de plenitude democrática. A reforma de um julgado, interna corporis, só pode ser efetuada nas condições previstas em lei. E a formatação de determinado conjunto judiciário dentro da plenitude do regime democrático tem que ser absolutamente eficaz. Então, dentro deste contexto, ou dentro deste conceito, quando o Supremo Tribunal Federal, sem recurso maior existente, acentua que a coisa ela deve ser cumprida e tem poder executivo imediato na medida da formalização do decisório. É assim que pode, deve e precisa funcionar. Este é o primeiro pressuposto que me vem a esta cabeça razoavelmente
cansada nesse tempo de pandemia séria. E daí? Daí vem as relações de causalidade dentro ainda deste contexto temporal. O que faz o vencido em sequência pode reclamar, resmungar, reivindicar, resengar? Pode. Obviamente, o particular que é vencido numa decisão judicial transitada em julgado tem o direito, sim, de resmungar, afirmando que aquela consequência judicial é injusta, é proposta com exceção ou ideológica ou de natureza outra às margens da legalidade. Pode. E enquanto o faz, o seu o resingamento do cidadão constitui, eu acredito, um direito dele. Na medida em que, no regime vigente em determinada nação, em determinado país, na medida em que o cidadão extrapola tais limites, extravasando a sua indignação de forma injuriosa, difamatória ou caluniosa, há de pagar também dentro do contexto pelos excessos praticados, a saber se fez o que fez o vencido num estado de violenta emoção, quiçá, ou por fatores outros que ficam eventualmente à margem da exposição formal ou da exposição aberta, paga o preço, porque o Poder Judiciário, num regime como aquele que nós estamos a ultrapassar, diz, em última ratio, o direito com poder exequível, com poder executório, dependendo da formalização ou da atividade procedimental subsequente. Eu estou pensando nisso, em função da reação do presidente da República ao resultante do último julgamento por 3-2 no Supremo Tribunal Federal, em que a pretensão dele, presidente, por via indireta, foi vencida. O Bolsonaro ameaçou, quiçá, não cumprir o decisório do Supremo Tribunal Federal. Pode resingar, ripostar dentro dos limites da sua indignação, pagando pelo excesso. Mas não pode descumprir. Não é que seja a opinião deste velho marinheiro da advocacia criminal. É assim, precisa ser assim e há de ser assim. Decisões judiciais transitadas em julgado ou com poder executivo imediato precisam ser obedecidas.
Eu me lembro nesse passo do que nós passamos ou atravessamos durante a ditadura, em que ministros do Supremo Tribunal Federal foram aposentados, foram expurgados da Suprema Corte, porque eram havidos pelo poder vigente como ofensivos ao regime. Aquilo só se consertou mais tarde, quando começaram a viger novamente aqueles preceitos redemocratizadores do país. Mas nós tivemos eminentíssimos ministros da Suprema Corte que foram afastados ao tempo. E tivemos também o poder excepcional da ditadura exercitando o poder de excisão daqueles ministros do Superior Tribunal do país, do Supremo Tribunal Federal. Houve quem se insubordinasse com aquilo, sim, houve um ou outro esporádico brado de alerta ou de resistência àquele ato formado pelas comissões executórias da ditadura. Aqueles que fizeram o que fizeram a título de resistência precisaram homiziar-se em um lugar qualquer, fugir, em termos adequados, da ditadura persecutora. Mas houve a expulsão daqueles eminentíssimos magistrados, todos eles honrados, não valendo a pena nominá-los. O que acontece hoje é que os ministros do Supremo Tribunal Federal que estão em debate a saberem se e quando aqueles atos concernentes à manutenção da posição do deputado que foi extraído da possibilidade de exercício do cargo, a questão de se saber se e quando aquele comportamento foi justo ou injusto há de depender, evidentemente, da tramitação última dos procedimentos concernentes àquilo, porque o que houve precisa ser execuível na medida das conotações provindas do procedimento em vigor. Dentro desta conotação, as críticas feitas à manifestação do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, conhecido o tal decisório recentemente, as críticas hão de ser feitas também na medida da possibilidade jurídica sem ultrapassamento. Porque se, quando houver o ultrapassamento injurioso, difamatório ou calunioso, é possível que se venha a cobrar o preço pela extravagância. Não sendo extravagante, uma crítica qualquer advinda do fato de os dois ministros do Supremo Tribunal Federal a votarem a favor da manutenção do deputado no cargo em exercício,
A posição desses dois ministros pode ser criticada, sim, e está sendo criticada, no sentido de que os dois cultíssimos membros do Poder Judiciário último da nação terem vinculação fraterna com a presidência da República, sendo ideal ou ideologicamente vinculados a favor de quem pretende manter tal deputado em exercício. A crítica é possível, mesmo porque existe no Código de Processo Penal, inclusive, ou nos códigos de procedimento, uma posição ou um prenúncio da possibilidade jurídica da chamada exceção de suspeição, diferente da exceção de impedimento. A exceção de suspeição pretende formal e judicialmente comprovar que o magistrado não tem suficiente equilíbrio para, por força de qualquer natureza de falta de legitimidade, votar sem qualquer perturbação da razoabilidade. A chamada exceção de suspeição que pode ser oposta. Na hipótese vertente, não foi oposta, não foi colocada em concreto por qualquer. Então, por maioria de votos, a prestação jurisdicional é absolutamente legítima e merece execução na medida das relações procedimentais postas em concreto nos códigos respectivos. Dentro desta perspectiva, eu entendo, compreendo, admito que o presidente da República haja ficado restado muito nervoso, entristecido até com o resultado do julgamento, que foi ofensivo àquilo que o presidente esperava que acontecesse. Pode ficar nervoso, sim, pode esbravejar, espernear em contrário, mas não pode formular ameaças no sentido de que não vai cumprir, porque aquilo precisa ser cumprido na medida das possibilidades legais de execução imediata ou próxima. Se, quando houver resistência ou reação ao cumprimento, quem o fizer há de pagar o preço pela reação. Isto é básico dentro de uma nação que esteja sendo proverbialmente posta a atuar com observância dos preceitos legislativos atinentes ao particular. Então, o presidente pode ficar nervoso? Pode sim. Pode resingar, pode reclamar, pode afirmar que a decisão não foi correta, pode excetuar a legitimidade daquele decisório se, quando houver recurso adequado possível, pode sim. Mas a recusa ou a prática de atos formais positivos na tentativa de se impedir o resultado constitui infração penal, sim. E pede, exige as medidas relativas
a particularidade. Quanto ao mais, eu fico preocupadíssimo com esse turbilhonamento existente no país. É óbvio que o presidente da República nomeou ministros da Suprema Corte que lhe seriam ideologicamente favoráveis numa oportunidade de tensão. Porque ser favorável àquele que o nomeou é, na medida também daquilo que costuma acontecer na raça humana, ser favorável constitui quase que uma perspectiva com maioria percentual. Há os que se desligam. Há aqueles que se põem com o raciocínio absolutamente em branco, resistindo às suas tendências pessoais, ou de afeto, ou de agradecimento. Mas é difícil que a simpatia ou antipatia pessoal não venha a obviar ou a prejudicar um comportamento formal ou consumativo de determinado tipo. É difícil aquele que foi nomeado pelo prejudicado manifestar-se contra aquele que nomeou. Mas essa dificuldade também resulta na afirmativa espontânea de suspeição. Eu, Paulo Sérgio, tenho nas cortes superiores 2 ou 3 eminentíssimos magistrados que nem recebem processos meus, porque o impedimento resultante de afeto, de amizade ou de parentesco é antecipadamente posto a viger concretamente nas tabelas do Poder Judiciário. Eu já tive anos atrás também um cultíssimo juiz que jurava suspeição nos meus processos, porque nós dois não nos gostávamos. E essa falta de afeto ou de amizade prejudicava, sim, o julgamento daquele juiz que era honestíssimo, honesto a ponto de dizer: eu não gosto do Paulo Sérgio Leite Fernandes. A medida contrária, ou seja, de suscitamento de suspeição em relação ao magistrado, eu nunca tive oportunidade de fazer. Porque antes de eu poder dizê-lo, o juiz já o disse, resolvendo com simplicidade a situação. Dentro dessa pertinaz série de reflexões sobre o assunto, essa crônica chega ao fim agora. Era preciso dizer alguma coisa a respeito disso. Ou seja, o que um antigo criminalista pensa ou pensaria se a hipótese acontecesse com ele, Leite Fernandes. Nessa medida, vamos ao trabalho, são 15 horas e 22 minutos, lá na Avevá.